Boa noite. Todos nós imaginamos dias melhores para nós mesmos, para as nossas famílias, para o lugar onde trabalhamos, para a nossa comunidade. Todos nós gostamos de imaginar ou de sonhar que um dia as coisas serão melhores do que estão sendo. Mas nós temos descoberto, e principalmente durante essas semanas, quando nós começamos a estudar essa série, que nós precisamos, às vezes, para poder dar um passo à frente, às vezes nós precisamos dar um passo atrás. O que eu quero dizer com isso? O tempo vai passando e a gente vai sonhando, imaginando e acreditando que as coisas vão melhorar, mas o tempo vai passando e esses dias, numa discussão, uma pessoa falou para mim que parece que alguns cientistas têm estudado a razão do tempo e parece que estão querendo provar que o tempo realmente está passando mais rápido. Eu não sei se eles vão conseguir provar isso, mas a gente tem essa sensação, não tem? Tem, né? Pô, já é Natal daqui a pouco, não é verdade? Você fala, pô, mas o ano nem começou, daqui a pouco já tem Papai Noel na rua. Então, a impressão que nós temos é que o tempo vai passando cada vez mais rápido e os nossos sonhos, aquelas coisas que você imaginou para você, para sua família, parece que vão ficando travadas, não acontecem e aí a gente não sabe o que fazer. Então, quando a gente não sabe o que fazer, e isso que eu vou falar para vocês serve para toda a sua vida, para a nossa vida, quando você não sabe o que fazer, é hora de você repensar, é hora de você dar um passinho para trás, você está querendo ir à frente, mas é hora de você dar um passinho para trás, rever algumas coisas na sua vida, para depois você avançar. Então, quando nós estamos falando de igreja, estamos falando de cristãos, estamos falando de fé, o nosso passinho para trás começou semana passada aqui nessa série, quando a gente voltou lá no fundamento da nossa fé. Semana passada eu dividi com vocês uma palavra de Deus, que é de Deus porque é da Bíblia, onde nós dissemos que o fundamento da nossa fé, aquilo que a gente fala, o que é o crer? Por que um crê, o outro não crê? Você crê no quê? O fundamento da nossa fé é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. O fundamento, a base da nossa fé é um acontecimento histórico que envolve a pessoa de Jesus Cristo. Então, não tem tanto mistério quando você pensa no que baseia-se sua fé. A sua fé se baseia em Jesus Cristo, no fato de você acreditar que aquele carpinteiro que nasceu numa família de carpinteiros, que aquele carpinteiro que viveu no primeiro século, que fez milagres assim, como ninguém jamais fez, curou cegos, leprosos, ressuscitou mortos, que sabia o que as pessoas em volta dele estavam pensando. Quando você olha para essa situação, quando você vê esse sujeito, esse Jesus de Nazaré, que nasceu no primeiro século, as coisas que ele fez, daí ele ainda faz uma coisa diferente de qualquer outro profeta que pisou na terra. Jesus fala assim, olha, eu vou morrer assim e assim, dessa forma. Como quem que previu a própria morte? E aí ele acrescenta uma coisa que também é absurdamente inédita, ele prevê a ressurreição. Ele fala, então eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou voltar a viver. E exatamente o que Jesus disse aconteceu. E Jesus foi crucificado e mais de 500 pessoas, são relatos históricos, a Bíblia diz isso, mais de 500 pessoas viram Jesus depois de ter morrido na cruz. 3 dias depois viram Jesus caminhando, comendo com os discípulos, andando no meio das pessoas. Então, é nisso que baseia a nossa fé, e se você ainda não crê, se você ainda não tem lá suas dúvidas, é essa parte que você deveria investigar. Esquece religiosidade, esquece as coisas que você vê na televisão, investiga isso. Será que Jesus realmente existiu? E se Jesus existiu, será que ele fez o que fez? E se Jesus ressuscitou, alguma coisa tem aí. Se Jesus ressuscitou, se uma pessoa falou que ia morrer e ressuscitar, ela deve estar falando um monte de outras coisas que são verdade, porque ele fez isso. Então é isso que é a base da nossa fé, nós baseamos a nossa fé nisso. Bom, quando você crê nesse Jesus, quando você realmente crê que ele é o Filho de Deus, enviado de Deus para salvar a humanidade, o próximo passo é prestar atenção no que ele diz. Concordam comigo? Quando você confia numa pessoa, quando você crê no que ela
no que ela fez, ou no que ela faz, ou no que ela diz, você quer ouvi-la e aprender com ela. E isso é o próximo passo. E aí, de novo, voltando à base, ao fundamento, o que foi o fundamento do que Jesus quis ensinar para nós? A base, o primeiro, ele classificou como os 2 mais importantes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E nós lemos um versículo aqui na semana passada, que está lá no livro de João, capítulo 17, que diz o seguinte, Jesus falando para os discípulos dele: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Esse é o resumo da mensagem de Jesus Cristo, é o amor. Mas aí, se você não é um cristão daqueles praticantes, que lê a sua Bíblia, que tem buscado a Deus de verdade, você pode falar assim: ah, mas não é o que eu vejo por aí. Quando eu ligo a televisão, ou quando eu entro numa rede social, aparentemente, muitos cristãos são as pessoas que menos demonstram amor que eu conheço. Não é verdade que isso acontece? Ou é só no meu Facebook que eu encontro pessoas assim? Não é verdade que isso acontece? Aparece alguém falando uma coisa, às vezes já sai uma crítica, um cristão criticando e tal, metendo a boca. E aí isso gera o quê? Nas outras pessoas, uma má compreensão do que é ser cristão. Porque nem os próprios cristãos não estão entendendo. Nem os próprios cristãos não estão entendendo. Aí as outras pessoas que observam os cristãos falam assim: ah, mas é um povo julgador, é um povo preconceituoso, é um povo homofóbico. E deixa eu abrir um parênteses aí, que talvez seja a primeira vez que você vai ouvir isso, e quem sabe depois você vai ouvir muitas vezes. Fala-se muito em homofobia, mas as pessoas são tão ignorantes, e eu estou generalizando, é todo mundo que fala sobre isso. A maioria é tão ignorante que usa a palavra errada. Alguém sabe o que é homofobia? O que é fobia? Medo. Medo. Ué, quem não gosta de homossexual tem medo de homossexual? A palavra está errada. Está errada. As pessoas usam, assim, é muita ignorância, inclusive, sobre o que a Bíblia, sobre o que Jesus falava sobre qualquer tipo de pessoas. Então, é muita ignorância. As pessoas realmente não sabem do que falam. E esse Jesus veio trazer uma mensagem completamente diferente. Ele veio falar de amor. Então, se as pessoas estão agindo de uma forma diferente, alguma coisa tem de errado, alguma má compreensão tem aí. E se os seguidores de Jesus, que somos nós, os discípulos de Jesus, somos conhecidos como pessoas preconceituosas, julgadores, etc., alguma coisa está errada com a gente também. Porque Jesus fala no versículo seguinte, no 35 de João 13, ele fala assim: com isso, o que ele quer dizer com isso? Ele vinha falando: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Com isso, amando uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Ou seja, eu e você e toda pessoa que se diz cristão, deveria ser conhecida pelo amor. Você fala assim: olha, aquele sujeito ali que está andando, ele é muito amoroso. Sabe qual que é a religião dele? Cristão. Deveria ser assim. Nós deveríamos ser conhecidos pelo amor. Porque Jesus foi conhecido pelo amor. Jesus jamais rejeitou uma pessoa, seja qual fosse o histórico dessa pessoa. E Jesus convivia com prostitutas, com publicanos, com cobradores de impostos, com pescadores, com escravos, com senhores, com todo tipo de gente. Na verdade, Jesus atraía essas pessoas. Essas pessoas queriam ouvir Jesus, porque ele as amava, e as pessoas sentiam isso. Então, as pessoas queriam estar perto de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha para falar. E eu quero dividir com vocês uma passagem hoje muito interessante sobre esse assunto, porque a nossa próxima pergunta é: se eu sou um cristão porque creio em Jesus, minha primeira atitude é amar.
Mas aí a primeira pergunta que me vem à mente é como eu faço isso? Talvez seja isso que você está imaginando. Como é que eu vou amar as pessoas? Será que eu tenho que abraçar todo mundo na rua e sair beijando? Não é bem isso que nós estamos falando. Mas como? Como que eu posso demonstrar isso? Se nós estamos aqui num coletivo de pessoas que amam, porque seguem a Jesus. Se nós estamos num coletivo, como que nós deveríamos agir como grupo de pessoas que amam? Essa é a pergunta que a gente quer responder hoje, e eu quero responder lendo um trecho muito bonito, escrito por Lucas, está lá no capítulo 15 de Lucas, se você trouxe a sua Bíblia, gostaria que você acompanhasse a leitura, ou fizesse suas anotações, ou pelo menos memorizasse a passagem para ler em casa depois, mas você vai ver o fundamento do que Jesus pensa para um coletivo de cristãos, para uma igreja, para um grupo de pessoas que quer ou se diz seguidor dele. O que Jesus pensou para mim e para você? Como que a gente coloca em prática esse amar as pessoas? É isso que a gente vai descobrir hoje. E começando lá do versículo 1 mesmo, de Lucas, olha que interessante esse início. A primeira frase já é muito interessante. Lucas ele recebeu uma encomenda de prestar um relatório sobre a vida de Jesus Cristo. Não sei se vocês sabiam disso. Então, ele investigou, conversou, entrevistou pessoas, fez a tarefa de casa, conversou com muita gente para saber exatamente o que tinha acontecido em cada momento. Então, ele relata com detalhes os acontecimentos da vida de Jesus. Então, Lucas diz o seguinte no versículo 1 do capítulo 15. Na minha versão, que é a NVI, diz assim: todos os publicanos e pecadores, entre aspas, estavam se reunindo para ouvi-lo. Eu sei que na versão mais tradicional não tem essas aspas, mas eu achei muito interessante, porque é como se Lucas estivesse sendo um pouco irônico, né? Os publicanos eram os cobradores de impostos, os publicanos e os pecadores se reuniam para ouvir Jesus. É mais ou menos assim que Lucas está definindo. Os cobradores de impostos, para você ter uma ideia, eles estavam numa categoria abaixo dos pecadores. Era o pior tipo de gente, porque nesse grupo aqui também tinha gente de prostitutas, talvez ladrões e todo tipo de gente, mas Lucas destacou pecadores de um modo geral e cobradores de impostos. Cobrador de impostos seria o equivalente hoje a um deputado corrupto, uma coisa assim, é o pior tipo de gente, porque assim, eles extorquiam as pessoas, tiravam dinheiro dos coitadinhos mesmo, apertavam a pessoa e cada vez aumentava mais os impostos, a pessoa já não ganhava nada. Nesse período, as pessoas eram muito, muito, muito pobres, mas eram pobres miseráveis. E esses cobradores de impostos não podia ver um cara com 2 galinhas que ele já queria uma como imposto, era assim que eles eram tratados. Então, eram gente que as pessoas não gostavam mesmo. Essas pessoas estavam ali reunidos para ouvir a Jesus. Percebe que isso deveria ser uma característica nossa como cristãos? As pessoas deviam querer nos ouvir, ser nossos amigos, pelo que nós demonstramos de amor pelas pessoas, de respeito, de liberdade para conversar, para aceitação, zero de julgamento. É assim que Jesus agia. As únicas pessoas que não interpretavam Jesus dessa forma, sabe quem eram? Os religiosos. Exatamente os religiosos da época é que interpretavam diferente. Eram as únicas pessoas que não amavam Jesus. Olha lá no versículo seguinte: mas os fariseus e os mestres da lei, os fariseus eram aqueles que viviam no templo, os mestres da lei eram os entendidos, eram os PhDs em lei, em Bíblia, que não era Bíblia naquele tempo, né? Mas nas leis de Moisés, no que seria hoje equivalente ao nosso Velho Testamento. Eram os mestres, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Olha o que eles diziam: este homem recebe pecadores, e olha o absurdo, ele come com eles. Olha que absurdo, um pecador convida Jesus para ir jantar na casa dele, Jesus vai. Olha que coisa horrível.
os religiosos falando isso de Jesus. Exatamente o que algumas pessoas às vezes acham ou criticam os cristãos, mas não era para ser assim, era para ser o oposto disso, porque Jesus nunca teve problema de ir na casa de um pecador, de conviver no seu grupo pequeno ali com pessoas de todos os tipos, as mais diferentes raças, sexualidades e etc., ou práticas sexuais. Jesus convivia tranquilamente com essas pessoas, porque Jesus as amava. Aí Jesus, talvez para explicar o ponto que nós queremos explicar hoje, Jesus, ele conta 3 parábolas. Parábolas são histórias que podem ou não ser verdadeiras. Geralmente são histórias criadas para provar um ponto. E Jesus narra essas 3 histórias, e a gente vai dividir rapidamente isso com vocês, para explicar para aquelas pessoas o que significa pôr em prática esse amor. E isso, obviamente, quando Jesus falou isso aqui no primeiro século, de alguma forma, ele está falando isso para nós também hoje, porque serve perfeitamente para os nossos dias. Jesus conta a primeira história dessa forma. Ele fala assim: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás daquela ovelha perdida até encontrá-la? Claro não, bem provavelmente nós não temos ninguém aqui, ou talvez tenhamos, que tenha um rebanho de ovelhas. Mas isso era o primeiro século, era o contexto cultural daquele momento. Se fosse hoje, talvez Jesus falaria assim: quem de vocês aqui tem um celular e na hora de sair de casa, não acha o celular e resolve procurar o celular para sair de casa? Alguém faz isso? Só eu, né? Só eu que não consigo mais sair sem celular. Mas talvez Jesus falasse isso hoje, mas ele está falando ali para uma outra plateia. E olha que interessante, eu tenho estudado comunicação há 10 anos, né, e não sei nada ainda, mas estou estudando. E Jesus, ele é fantástico, é um modelo também de comunicador, porque ele começa falando de uma coisa que todo mundo compreende. Ele começa falando de ovelhas, todo mundo ali sabia, quem não era criador de ovelhas sabia o que era exatamente você ter 99 ovelhas, aí perde uma, ninguém vai falar assim: deixa para lá. Não, ele sabia o que ele ia causar no público dele. Então, Jesus falou, ele fez uma pergunta: quem de vocês, né, que estiver 99 e perder uma, não vai no campo vai atrás da ovelha perdida até encontrar? Ele pergunta, aí todo mundo: claro, todo mundo, sim, Senhor Jesus, todo mundo faria isso. E não é verdade, né? Jesus fala assim: não é verdade que a hora que você encontra, você fica muito feliz? Né? Ele fala assim: e quando a encontra, coloca alegremente sobre os seus ombros, e vai para casa, e ao chegar, reúne os amigos e os vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Não é verdade que, se isso acontecer, se você tiver que sair no meio da noite com uma lamparina, com um lampião, ou com um farolete hoje em dia, se você tiver que sair para achar uma ovelha perdida, e a hora que você localiza, você fica super feliz, você põe ela nas costas e volta e comemora com todo mundo: puxa, achei a minha ovelha perdida? Acho que a audiência inteira de Jesus falou: é verdade, exatamente isso que a gente faria. Aí Jesus faz uma aplicação. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Espera aí, Jesus, agora você saiu assim de uma simplicidade e foi para uma profundidade que eu acho que eu não captei. Será que o senhor está falando que quando um pecador, aquela pessoa que não é seu seguidor, que não conhece a Deus, quando essa pessoa tem um encontro com Deus, o senhor está falando que é semelhante à alegria que nós temos aqui com as nossas coisas quando a gente perde e acha? No céu é um reflexo disso, ou analogicamente, fazendo uma analogia, é isso que acontece no céu, tem uma festa, os anjos comemoram: puxa, aquele ali estava perdido, é isso que o senhor está falando? Jesus falou: sim, mas aí,
para deixar um pouco mais claro, ele deu um outro exemplo, mais uma parábola. Ele falou assim, vamos a outro exemplo. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e dracma é uma moeda de muito valor na época, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Aí você fala assim, se eu perder uma moedinha, eu não vou fazer todo esse sacrifício. Mas não, uma dracma não era uma moedinha, ela representava pelo menos um dia inteiro de trabalho, suado assim, aquilo era uma dracma. E como eu disse, as pessoas eram muito, muito, muito pobres. Então, para uma mulher como essa, uma dracma significava muito, porque aquilo ali é o suor árduo do pai dela, para ela juntar, quem sabe, 10 dracmas, para poder servir para o casamento dela, para servir como é que chama mesmo? Dote, o dote para o casamento. Até tem uma foto aí, que seria mais ou menos isso. Uma foto não, um desenho. Geralmente se colocava aquelas 10 dracmas ali na cabeça, e aquilo ali era um presente para o noivo. Talvez se a noiva fosse muito feia, o pai punha 15, mas a ideia era assim, você vai casar com a minha filha e ainda vai ter esse dote para você começar a vida, né? Era mais ou menos isso que acontecia. Então, quando perdia uma dessas, pode tirar a foto, quando perdia uma dessas era uma coisa muito importante, muito importante. E aí, o que Jesus fala? E quando essa moça varre a casa, revira tudo, e encontra, ela reúne as amigas e as vizinhas e disse, puxa, posso casar, achei a moeda, alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Nós faríamos a mesma coisa, né? Como eu disse no exemplo do celular, né? A gente faria a mesma coisa. E não adianta alguém falar para você assim, larga a mão, deixa o celular para lá. Você não tem um tablet? Fica com o tablet, esquece o celular. Faz sentido? Não faz. Você vai ficar procurando até você achar, você vai ficar ligando para ver se você ouve, aí você descobre que acabou a bateria, todo mundo já passou por isso. Aí Jesus faz uma analogia de novo. Eu lhes digo, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Parece que está ficando mais claro o que Jesus está falando. Mas caso alguém não tenha entendido, Jesus vai para a terceira história. Aí ele conta uma história um pouquinho mais elaborada. Ele conta a história de uma família, de um fazendeiro muito rico, que tinha 2 filhos, e eles tinham personalidades diferentes, um era esforçado, trabalhador, o outro era um folgado, ficava lá jogando videogame, enquanto o irmão mais velho ralava e tudo. Só que o pai era muito rico. Aí um dia esse mais novo, folgado, que isso é coisa de folgado, ele chegou para o pai e falou assim, pai, o dia que isso, vamos fazer uma suposição aqui, pai, o dia que o senhor morrer, o que vai acontecer com todas as suas terras e toda a sua fortuna e tal? O pai falou, bom, no dia que eu morrer, nós vamos dividir isso em 2 entre você e seu irmão, e vocês vão administrar tudo. E percebe que a audiência de Jesus está ali em volta dele, escutando Jesus contar essa história, né? Mas aí o rapazinho, ele dá um passo a mais, ele fala, pai, então vamos supor que o senhor morresse hoje. Será que o senhor poderia dividir hoje a nossa herança? Eu acho que nessa hora a audiência de Jesus fez, uou, porque aquilo era uma desonra enorme, um filho falar um negócio daquele para o pai. Pai, eu quero que o senhor divide já. Antes do senhor morrer mesmo, já divide essas coisas que eu quero pegar minhas coisas aí, dá o pé daqui. E aquele pai generoso fez isso, dividiu tudo que ele tinha entre os 2 irmãos e falou, filho, vai em paz. Eu sei que às vezes a gente se identifica com as histórias lá no final, né? Mas eu confesso para vocês que eu já me identifiquei com essa história de cara, quando diante de Deus me deu tanta coisa, uma família e tudo, e eu virei as costas para as coisas de Deus na adolescência. Falei, não, quero seguir minha vida. Eu me vejo nesse rapaz aqui. E aí ele foi morar na cidade grande, cheio de dinheiro, porque o pai era muito rico, tinha muito dinheiro. Levou o dinheiro
E, logicamente, com dinheiro ele atrai amizades, e mulheres, e festas, e ele ficou naquela alguns meses, gastando, e cheio de amigos, numa maior felicidade, até que, e a vida é cheia desses até que, a nossa vida é cheia desses até que, um acidente de carro, uma doença, uma morte, uma falência, a nossa vida é cheia disso. Por isso que a nossa fé, a nossa confiança não pode nunca estar nas coisas, no dinheiro, né? Ele tinha tudo, mais do que qualquer um de nós aqui vai juntar a vida toda. Até que chegou uma fome naquele lugar onde ele morava, uma grande fome. E o dinheiro desapareceu de todo mundo. E as pessoas não tinham o que comer. E esse rapaz gastou até o último centavo e, obviamente, ficou sem amigos, sem garotas, sem nada e com fome. Ele não tinha o que comer. E a única oportunidade que ele recebeu foi de um fazendeiro, falou assim, eu tenho uns porcos lá, precisando de alguém para cuidar, porque eu não tenho tempo. Se você aceitar esse emprego, é seu. E lá vai o rapazinho, para o meio dos porcos, para tratar dos porcos, e a Bíblia diz que ele tinha vontade de comer a comida dos porcos, e nem isso lhe era permitido. Ele olhava a comida dos porcos e falava, nossa, eu queria comer aquela meia espiga de milho que está ali, nem isso ele podia. Nessa hora, ele se lembrou da casa do pai. Nessa hora, a cabeça dele começou a imaginar. Puxa, na casa do meu pai, eu tinha tudo, mas eu joguei tudo isso fora. Ele começou a imaginar, na casa do meu pai, o servo, o empregado mais simples, tem uma comida com dignidade na mesa todos os dias, tem o seu banho garantido, suas roupas, tudo isso. O funcionário mais simples do meu pai tem tudo isso, e eu estou aqui, no meio, literalmente na lama, querendo comer a comida dos porcos e não podendo. E aí ele se arrependeu, aí ele falou, eu vou tentar voltar para casa e falar com meu pai. E aí ele ensaiou um discurso. Ele falou assim, eu vou chegar lá para o meu pai e falar assim, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Eu não mereço mais, com tudo que eu fiz, o ultraje que foi pedir o seu dinheiro, eu não mereço ser chamado de seu filho. Trate-me simplesmente como um de seus empregados. E aí ele ficou repetindo isso para ele mesmo. Se meu pai me receber, se ele parar para me ouvir, eu vou falar isso. Pai, eu não sou digno de ser seu filho, eu sei que eu pisei na bola. Eu pequei contra o Senhor, contra o céu, mas, por favor, me trata pelo menos como um de seus empregados. Se a gente tivesse num filme agora, as câmeras iriam agora lá para a fazenda do pai, enquanto esse menino pega a estrada para voltar. As câmeras iam lá, numa varanda do pai, na casa dele, uma varanda que dava vista lá para a porteira da fazenda, a distância. E o pai, sentadinho numa cadeira ali, talvez de balanço, olhando para aquela porteira. E o pai fazia isso todos os dias, desde que o filho foi embora. Como que a gente sabe isso? Pelo que aconteceu em seguida. Fica fácil de você deduzir. O menino foi, e a hora que ele chegou na porteira, o pai o avistou, lá da varanda. Ele diz o seguinte, versículo 20, estando ainda longe, seu pai o viu e cheio do quê? Compaixão, correu para o seu filho e o abraçou. Nessa hora, as pessoas que estavam ouvindo Jesus devem ter feito, nossa, mas o cara estava mexendo com porcos, e o pai chega e abraça ele. Aí Jesus deve ter percebido isso, falou assim, e o beijou.
Aí os caras, o cara devia estar fedido. E aí, o rapaz falou, não, pai, espera só um pouquinho que eu preciso falar uma coisa. Pai, pequei contra ti, o pai, pai, não, só um minutinho, deixa eu falar, né? O pai, espera aí, Zé, não, Zé não, Mustafa, alguma coisa assim, Salim, corre aqui, né? Meu filho, não, eu preciso falar alguma coisa. O pai, cala a boca, moleque, cala a boca. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa para comemorar a chegada desse meu filho. Eu imagino aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus contar essa história, eu imagino essas pessoas, mas como? Depois de tudo que esse rapaz fez, o pai não deixou nem ele falar, nem explicar. O pai entendeu, quem sabe, que com aquele gesto dele se aproximar, ele estava já pedindo desculpa, ele não precisava falar. O pai sabia que ele possivelmente estava humilhado pelas vestes, pelas roupas dele, pelo cheiro. O pai sabia. Não precisou nem ouvir. Mas ele o amou, ele o abraçou, ele o beijou, ele o recebeu. Como se nada tivesse acontecido. Ele falou, vamos fazer uma festa porque meu filho chegou. E isso aconteceu com alguns de vocês, aconteceu comigo. Um dia eu fui perdoado. E Deus olhou para mim do jeito que eu estava e me perdoou do jeito que eu estava. Sujo. Talvez não seja cheirando a porco, mas cheirando a algum outro tipo de coisa, mas sujo. E Deus olhou para mim e me perdoou, e me abraçou, e me beijou. Jesus estava querendo ensinar um pouquinho sobre o que é amar as pessoas. Como elas estão. Não significa que elas devam ficar daquele jeito para o resto da vida. Foi o que o pai fez. Em seguida, o pai já mandou trocar sandálias, colocar um anel, trocar a roupa, fazer uma comida. Então, não significava que por ele estar daquele jeito, ele ia permanecer daquele jeito. Mas o pai o recebeu do jeito que ele estava. Mas sabe o que aconteceu com o irmão dele? Aquele que era esforçado, que trabalhava, que estava ali, ficou com raiva, ficou com ciúmes. E aí, a gente tem espaço para se identificar com isso também. Ele ficou com ciúmes. Porque a hora que ele ouviu a música lá da festa, a hora que ele sentiu o cheiro do churrasco que o pai estava fazendo para o filho, ele ficou muito bravo e chamou o servo, ei, o que é que está acontecendo? E o servo dele falou assim, seu irmão voltou e seu pai está dando uma festa para ele. Versículo 28, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, não entrou na festa do irmão. Que absurdo, que absurdo. Então seu pai, que viu ou soube que ele estava lá fora, saiu e insistiu com ele. O pai falou assim, filho, eu até entendo o seu ponto de vista, mas pensa bem, você está aqui comigo sempre. Você está sempre aqui comigo, eu te amo, tudo que eu tenho literalmente é seu. Tudo isso aqui é seu. Você não devia ficar se sentindo assim. E é isso que ele fala. Versículo 31. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Será que dava para Jesus ser ainda mais claro que isso? Eu acho que não dava. Eu acho que não dava. Eu acho que a gente precisa esquecer os nossos preconceitos, ou os nossos conceitos, ou as coisas que nós já entendemos até hoje, e retomar do início, da base, do fundamento do que é ser cristão. E olhar para isso e entender uma coisa, que Deus
se preocupa com aquelas pessoas que estão perdidas. E Ele quer que eu e você façamos alguma coisa por eles. Quer que eu falo tudo de novo? Ou ficou claro isso? Pelo exemplo que Jesus está dando aqui. Deus se preocupa com aquela ovelha que está perdida lá fora, no pecado, porque fica evidente isso. Quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Deus está preocupado. E a forma como eu e você demonstramos que somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, é amando aos outros, é nos preocupando também com aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, que estão perdidas, aquelas ovelhas perdidas, que estão sofrendo, que estão desesperadas, que estão em agonia. E às vezes, nós, todos, eu estou falando nós, às vezes nós nos acomodamos. Às vezes a gente começa a vir à igreja e desenvolve uma outra teologia. Eu só vou à igreja para adorar e ponto. Está certo, adorar é uma coisa fundamental do nosso culto. Mas às vezes você senta aí, e eu sento aí, e às vezes você fica olhando e fala, hoje eu não gostei muito da música, hoje não deu certo, um telão falhou. O que nós estamos nos tornando? O que nós estamos nos tornando? O que nós estamos ensinando para as outras pessoas que nos observam? Então, se a gente quer imaginar uma situação diferente, se a gente quer imaginar um futuro melhor, se a gente quer uma vida melhor para nós mesmos, para as nossas famílias, nós não podemos nos esquecer das ovelhas perdidas, das pessoas que estão indo para o inferno, das pessoas que estão em desespero, das pessoas que estão se matando, das pessoas que estão se enfiando em medicamentos fortíssimos, cada vez mais fortes. A gente não pode se esquecer delas, daquelas que estão em necessidade. A gente não pode, se a gente quer ser cristão, se a gente se diz cristão, se a gente se diz seguidor de Jesus Cristo, a gente não pode fechar o olho para isso. Tem uma frase que eu amo, não é nem da Bíblia, é um general que escreveu isso, mas é tão profundo e serve tanto para o que a gente está falando aqui, que ele diz o seguinte: existe uma maravilhosa lei da natureza, na qual as 3 coisas que mais desejamos na vida, que é felicidade, liberdade e paz de espírito, são sempre obtidas quando as proporcionamos a alguém. Dá para entender? A coisa que você mais quer para você mesmo, e essa é a lógica do Evangelho de Jesus Cristo. Que em outros trechos da Bíblia, a gente ouve que a sabedoria de Deus não tem nada a ver com a sabedoria humana, é uma outra lógica. A lógica do Evangelho é diferente. É parecido com essa frase aqui também, o que Jesus está falando aqui nessas 3 parábolas. Na medida que você ama, na medida que você compartilha o que você recebeu, na medida que você se importa, você acaba recebendo isso também, na lógica de Jesus Cristo, na lógica de Deus. Não me pergunte para explicar essa parte, porque essa parte eu não entendo. Eu sou muito simples, eu não sou um cara muito inteligente, então eu entendo assim, no meu raciocínio é assim, quanto mais eu fizer as coisas para mim, mais eu consigo coisas para mim. Esse é meu raciocínio limitado. Eu penso assim, quanto mais eu investir em mim mesmo, na minha família, no meu conhecimento, no meu carro, nas minhas propriedades e tal, quanto mais eu investir, mais eu conquisto. Esse é o meu raciocínio. Mas aí, a lógica de Jesus, a lógica de Deus é outra. Ele fala assim, não. Enquanto você se importar só com você, e exclusivamente com você e com a sua família, aqueles bem próximos, não vai dar certo, não vai funcionar. Não vai funcionar. À medida que você estender esse amor, à medida que você dividir esse amor, à medida que você amar os outros, à medida que você ficar pelo menos preocupado com aquele que está perdido, a lógica de Deus, isso acaba revertendo para você, você acaba sendo confortado, se sentindo uma pessoa livre, se sentindo uma pessoa abençoada. Essa é a lógica, esse é o fundamento do Evangelho. É por isso que a gente está aqui numa igreja. É por isso que a gente está aqui numa igreja.
Por isso que a gente se reúne, não tem outro motivo a não ser seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, amar as pessoas. Agora você vai me falar assim, mas às vezes eu não consigo amar nem o cara da minha igreja, porque o cara é chato, não sei o quê. Obviamente, temos chatos aqui entre nós, talvez eu seja o mais, nós temos chatos, temos pessoas diferentes, mais sorridentes, outras menos sorridentes, umas mais doentes, outras menos doentes, e isso quando você junta um grupo de pessoas, tem pessoas diferentes. Agora, o que Jesus nos ensina com essas histórias tanto faz, o cara é diferente, no meu ponto de vista ele é chato, eu tenho que amar ele do mesmo jeito. Tem que amar do mesmo jeito. Ainda mais aqueles que não estão aqui. Aqueles também merecem o nosso amor, aqueles que não conhecem o que você conhece, aqueles que talvez não receberam ainda 1/10 do que você já recebeu de Deus, de conforto, de paz. Essas pessoas merecem a nossa preocupação e é isso que Jesus está nos ensinando. Agora, quando nós começamos essa igreja com essa preocupação, porque isso a gente pode até se confundir no caminhar, mas a gente fala isso desde o primeiro dia dessa igreja, que a gente não vive apenas para nós mesmos, a gente lida isso com a liderança, com os líderes de grupos, a gente está sempre falando, é compartilhar, é dividir, é amar, é aceitar, é receber. A gente ensina isso desde começando essa igreja. Então, claro que algumas pessoas nunca vão entender isso. Nunca vão entender isso. A pessoa vai voltar para aquele raciocínio básico de, não, eu preciso cuidar de mim, da minha casa e da minha família, o resto deixa que Deus cuida. Como que Deus vai cuidar? Através de nós. Não tem outro jeito. Então, algumas pessoas talvez vão conviver aqui por um tempo, depois vão falar, não, esse negócio, muita pressão para amar os outros, não quero esse negócio não. E vão embora e está tudo certo, não tem problema. A gente não vai ficar triste, assim, acabado com isso. Porque a gente vai continuar amando. Tantos que foram embora, quantos que estão e quantos que ainda estão por vir. Porque é isso que Jesus pediu para mim e para você. Então, eu vou acabar com 2 perguntinhas bem simples, que eu não quero que você responda nem levantando a mão, nem sinalizando, e nem fazendo assim, tá? Não faz assim, não. Qual foi a última vez que você trouxe uma pessoa com você aqui, não cristã, para assistir um culto junto com você? Não vou nem olhar. Não faz assim, Uns estão felizes, né? Falam, trouxe hoje. O cara está assim. Mas, gente, se a gente ficar vindo na igreja só para encher a nossa barriguinha e sair daqui e ter uma semana ótima e esquecer das pessoas que estão à nossa volta, tanto aqui dentro da igreja quanto fora da igreja, isso não é o que Jesus ensina sobre ser um cristão, digamos assim, um seguidor de Jesus Cristo. Não é isso que a Bíblia ensina que é um seguidor de Jesus Cristo. Então, se você demorou para lembrar qual foi a última vez que você trouxe uma pessoa com você, ou qual foi a última vez que você se importou realmente com alguém, que você começou a investir na vida de uma pessoa, fala assim, puxa, aquele ali, eu gosto dele, é meu amigo, trabalha comigo, mas nossa, ele não detesta a igreja, né? Vou orar para que um dia, você é o instrumento de Deus. Eu sou o instrumento de cada um de nós. Às vezes, né, é fácil achar que isso é trabalho do pastor, dos líderes da igreja. Às vezes, a gente tem mais dificuldade do que vocês, porque a gente vive tão envolvido com as questões da igreja que a gente perde, às vezes, o contato com as pessoas de fora. Eu faço o possível para não perder. Para estar sempre com amigos, pessoas que moram perto da minha casa, pessoas que eu jogo futebol de vez em quando, ou que eu toco, monto uma banda, alguma coisa assim, eu faço o possível, eu me esforço para separar um tempo, para estar perto dessas pessoas, porque eu sou a mão de Deus na vida dessas pessoas, como você também é, igualmente. Então, em vez de você, da próxima vez, você falar assim, vou orar para alguém falar com aquela pessoa, não. Ora para que você tenha a oportunidade de trazer aquela pessoa, não para conhecer Jesus, leva para um encontro pessoal com um pastor ou com alguém, tanto faz, ou traz na igreja. Por isso que a gente faz um culto do jeito que a gente faz,
que as pessoas que não creem em Deus, elas não se sentem mal aqui, pelo menos eu acho que não, mas a gente faz um culto onde elas entendem o que nós estamos falando, e compreendem, gostam da música e tal. Pô, traz na igreja, traz, dá oportunidade para alguém, não é porque eu estou pedindo, não é porque a gente quer encher a igreja, é porque Jesus falou que isso é o fundamento do Evangelho, é a base, é daqui para frente que nós vamos construir, que nós vamos sonhar, que nós vamos imaginar, que nós vamos nos encher de possibilidades. Mas enquanto a gente não der esse passinho para trás e arrumar a fundação, não adianta, vai crescer daqui a pouco fraqueja, vai crescer daqui a pouco fraqueja. Então começa a colocar em prática isso, porque aí o mundo vai nos conhecer como Jesus queria que nos conhecesse, pelo amor que temos uns pelos outros. Vai acabar esse negócio de achar que cristão, que crente é julgador, que é preconceituoso. Não, crente é o amoroso, crente é aquele que recebe, que aceita, que abraça, seja lá o cheiro que a pessoa tiver. Esse é o cristão, esse é o que Jesus falou. Então eu não sei quem está no seu círculo de amizades que você poderia abraçar, mas aí já numa forma metafórica, você começar a orar por essa pessoa, quem sabe pedir para Deus te dar uma oportunidade, quem sabe ela vai te perguntar alguma coisa. Na medida que você coloca ela nas suas orações, vai chegar uma hora que Deus vai criar uma situação, onde ela vai te perguntar, fala, vem cá, como é que é esse negócio? Aí se você sabe como é que é esse negócio, você fala, se você não sabe, fala assim, não sei, vamos lá na igreja, eu pergunto para o pastor. Não sei, Deus vai te dar a oportunidade, Deus vai te dar a forma disso acontecer. Mas, meus queridos, não descanse achando que tudo que Deus faz é exclusivamente para você. Jesus ensinou, nós vivemos para compartilhar esse amor. É isso que é a igreja, é isso que é ser cristão. Enquanto a gente não estiver fazendo isso, a gente só vai levar o título, mas não vai ser realmente cristão como Jesus nos chamou. Amém? Senhor Deus, coloca na minha mente, na mente de cada um dos meus irmãos que está aqui hoje ouvindo essa palavra, uma pessoa, Deus, aquela que nós temos visto sofrer, e que temos visto errar, e que talvez estejam mergulhados na lama, talvez estejam mal cheirosas pelos pecados, pelas corrupções desse mundo, Senhor Deus. Coloca amor nos nossos corações, por apenas uma pessoa nesses próximos dias, Senhor Deus, ou meses. Conscientiza-nos, Senhor Deus, que nós precisamos orar e estender a mão, como um dia o Senhor estendeu a mão para nós, Paizinho. E abraçar essas pessoas com o teu amor, com a tua misericórdia, tendo misericórdia da situação que elas estiverem, Senhor Deus. Tendo misericórdia, não julgando, não pré-julgando, deixando que o Senhor transforme essas vidas, porque é só o Senhor mesmo que consegue transformar nossas vidas. Mas usa-nos como instrumento, Senhor Deus. Desperta em nós amor pelas pessoas, Pai. E que nós tenhamos a coragem de tomar uma atitude, Senhor Deus, e que assim sejamos conhecidos como seus discípulos, verdadeiros seguidores, pelo amor que tenhamos pelas outras pessoas. Eu confio nisso, eu creio nisso, eu peço isso no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Excelente semana. Semana que vem estaremos aqui para o 3º capítulo.